Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos falar sobre a carta de Elias. Afinal de contas, que carta é essa que Elias mandou para o rei Jeorão, rei de Judá? Mas já que vamos falar de Elias, queria falar de toda a história de Elias. Ela está relacionada com a história dos reis de Israel e dos reis de Judá. Tudo bem? Nós vamos começar agora já falar um breve resumo sobre toda a trajetória de Elias e a partir desse resumo nós vamos começar sobre esse tema aqui, ó. Elias, o profeta de Deus, tá? Sobre Elias eu vou falar várias coisas, vou tentar resumir, até porque eu já falei muito sobre Elias no vídeo sobre Acabe. Se você não viu o vídeo, quem foi Acabe, rei de Israel, tá? A história de Elias, ela tá aí, ó. Ela começa em 1 Reis 17, verso 1 e vai até 2 Reis, capítulo 2, verso 11, quando ele sobe ao céu. Porém, ele vai aparecer de novo, mais à frente, depois de ter subido ao céu, com essa carta aí, em 2 Crônicas 21, do 12 ao 15. Para ser mais específico, do 11 ao 15, tá? Então, vamos lá. Uma coisa importante, significado do nome. O nome Elias significa, meu Deus é Yahvé, ou Yahvé é Deus, tá? Esse é o significado do nome dele. Quem que foi ele? Quem foi o Elias, tá? O Elias, ele é chamado sempre de Elias o Tesbita, tá? Ele foi um profeta de Deus durante o reinado do rei Acabe, portanto a sua história está atrelada ao período de vida desse rei, tá? Já falei do período onde que está escrito o texto, a história de Elias, ele vai ser bastante citado. E ele prossegue, né? Esse nome Tesbita me chamou a atenção, eu fui procurar saber um pouco sobre isso e pouco se sabe. Uma das coisas que a gente sabe sobre Tesbita é que esse nome trata-se de um patronímico procedente de um nome não utilizado, significando recurso. E aí o Strong vai dizer que Tesbita tem uma relação com cativeiro, tá? Uma coisa que eu queria falar aqui sobre Elias versus Acabe. O embate entre Elias, o profeta, e o rei Acabe acontece quando Elias prediz uma seca. Ali no livro dos reis a gente não vai saber, mas no Novo Testamento a gente vai descobrir que essa seca durou 3 anos e meio. Elias vai ser citado por Jesus, esse evento vai ser citado por Jesus e por Tiago também, tá? 3 anos depois, Deus manda Elias ir até o Acabe, depois que iniciou essa seca, e falar, olha, vai lá, avisa o rei que vai chover. Então ele vai e vai falar com Acabe. O que vai acontecer? Ele vai até Samaria, né? Tinha um responsável pelo palácio do rei Acabe, chamado Obadias, um homem temente a Deus, que havia guardado, preservado 100 profetas do Senhor em 2 grupos de 50, né? Ele guardava eles em cavernas e sustentou com pão e água durante esse período. Qual período? Quando Jezabel exterminava os profetas de Deus. E aí vai acontecer um evento importante. O Acabe está preocupado com seus animais, porque está uma seca terrível, não tem comida, então ele fala assim, ô Obadias, vai para um lado que eu vou para o outro. Você vai pelos vales, né? Você vai procurar as fontes de água para procurar mato, procurar capim para os animais. Nesse meio tempo, o Elias encontra o Obadias. E aí, olha que interessante, o Elias fala assim, vai lá e avisa o rei que eu estou por aqui. O Obadias teve medo e fala assim, qual que foi o medo dele? O medo dele foi Deus levar Elias, por exemplo, ele vai até o rei Acabe, fala que Elias está aguardando ele, só que quando Acabe vai até o local marcado, o Espírito de Deus já tinha levado Elias para algum lugar. Olha que interessante, isso mostra que já era esperado aquele evento de Elias ser levado já há muito tempo já, tá? Porque isso aí acontece no capítulo 18 de 1 Reis. Aí vai acontecer aquela frase tão famosa onde o rei Acabe vai acusar Elias de ser o perturbador de Israel, e Elias fala, não, você é o perturbador de Israel, por causa da sua idolatria, você está ouvindo lá a sua mulher, né? E aí vai acontecer aquele evento onde Elias fala para o rei Acabe juntar todo Israel no Monte Carmelo, e lá ele encontra com os profetas de Baal e de Azerá. Uma coisa pouca a gente percebe que são 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. O total são 850 profetas que eram pagos ali com imposto, né, dos israelitas que
a dona Jezabel bancava essa turma toda. Aí vem aquele evento tão famoso do fogo cair do céu, né? Quando Elias ora, faz uma breve oração, e aí Elias, depois que aqueles 850 profetas são desmascarados e são mortos, aí veio então a grande chuva que Deus havia predito pela boca de Elias. Então eu vou continuar. Só que aí o Acabe vai contar essa história para Jezabel, ela ameaça, tá? Ela ameaça, manda um recado dizendo que no outro dia o Elias estaria morto. O Elias sente medo, tá? Ele fugiu e caminhou um dia inteiro até chegar no deserto. Ele teve medo e teve vontade de morrer, para falar a verdade, tá? Então ele deitou, dormiu, só que aí ele foi acordado por um anjo. Esse anjo trouxe pão assado sobre uma pedra em brasa. Eu achei bem interessante esse detalhe, um pão assado sobre uma pedra em brasa e um jarro de água. Então Elias comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo volta, toca nele. Fala, rapaz, levanta, come, bebe, porque a viagem é longa. Então, com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai. Você pode comparar aí Êxodo 3, verso 1 e 2, com Atos 7, verso 30, quando Estevão está citando esse evento. Então, Monte Horebe e Monte Sinai é a mesma coisa, tá bom? Os detalhes sobre isso estão na nossa aula de Geografia Bíblica aqui no canal. Você tem uma playlist chamada Geografia Bíblica e lá eu vou falar sobre Monte Horebe e Monte Sinai e eu cito sobre essa questão de Monte Sinai, Monte Horebe, tá bom? Mas, a grosso modo, é tudo a mesma coisa. Vamos lá. Aí Elias, ele fugiu e chegou 40 dias e 40 noites de caminhada, ele chega no tal do Monte Horebe, que é onde Deus falou com Moisés, foi entregar as tábuas da lei. Não foi à toa que ele foi para lá. E chega ali, ele esconde numa caverna, tá? Só que o que acontece? Ele pensando que só tinha sobrado ele, que Jezabel tinha exterminado tudo, porque o Senhor fala com ele, né? E aí o Senhor fala assim, olha, Elias, o que você está fazendo escondido aí? Senhor, só sobrou eu, exterminaram todos os seus profetas, etc e tal. O Senhor fala assim, então sai e fica de frente para um monte. Quando Elias faz isso, vem um grande vento, olha que interessante, um grande vento que fendia os montes e quebrava as rochas. É óbvio que Deus mandou esse vento, só que a Bíblia fala, mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Veio um fogo, são manifestações poderosas. E Deus não estava no fogo. Aí a Bíblia fala assim, então veio um som de um sussurro suave dizendo, o que você está fazendo aqui, Elias? Segunda vez que Deus pergunta e a resposta de Elias é a mesma. Eu estou fugindo, só sobrou eu, mataram todos os teus profetas, etc e tal. Nós sabemos que não é bem isso, mas é a percepção que Elias tinha, de que só tinha sobrado ele mesmo, né? Então, o Senhor dali, ele envia Elias para o deserto de Damasco. Fala, vai para o deserto de Damasco, você vai ungir Azael como rei da Síria, você vai ungir Jeú como rei de Israel, e você vai ungir o Eliseu como profeta no seu lugar. E detalhe, Elias, eu guardei outros 7.000, né, 7.000 homens fiéis que não se contaminaram com a idolatria ou não se prostraram diante de Baal e da idolatria que havia ali, tá? Mais à frente, Elias vai aparecer nesse evento aqui tão famoso de Acabe e a vinha de Nabote, como você lembra, ali naquela região de Jezreel, havia um homem chamado Nabote que tinha uma vinha ao lado do palácio do rei, ou da casa do rei, né? O que vai acontecer? O Acabe, ele quer comprar essa vinha para fazer uma horta. Simplesmente o Nabote fala, olha, eu não posso vender, isso é herança dos meus pais, etc e tal. A Jezabel arma para cima dele e manipula a situação. Inclusive, ela usa o anel do rei Acabe para assinar em nome dele, escreve uma carta como se fosse ele, manda para os anciãos, arma ali, contrata 2 falsas testemunhas, e eles vão acusar o Nabote de ter blasfemado o nome do Senhor, eles apedrejam esse homem, ele morre, e ela fala, agora levanta e toma posse da vinha do Nabote. Quando ele se levanta para tomar posse da vinha do Nabote, o Senhor envia novamente o Elias para repreender o Acabe, e aí ele fala que vai fazer a mesma coisa com a casa de Acabe que tinha feito com a casa de Jeroboão,
com a casa de Baasa, né? Aí ele assusta com essa repreensão e ele faz o quê? Ele rasgou as suas roupas reais, ele se cobriu de pano de saco, ele vestiu a roupa de pano de saco e jejuou, tá? A Bíblia diz que ele até dormia vestido com a roupa de saco e andava cabisbaixo. E Deus levou isso em conta e vai falar isso com Elias também, tá? Outras citações acerca de Elias, Malaquias vai dar uma citação importantíssima, Malaquias 4, versos 5 e 6, fala sobre isso. Essa passagem fala que eis que vos enviarei o profeta Elias, etc e tal. Essa passagem vai se cumprir na vida de um outro profeta chamado João Batista, que nem mesmo se via como um profeta. Perguntava, você é profeta? Ele, não. Né? Só que Jesus fala, ele é um profeta? Sim, e muito mais do que um profeta. Então João Batista, ele era profeta, porém, ele, dentre os nascidos de mulher, como Jesus disse, foi o maior dentre todos os homens. Parou para pensar a grandeza de João Batista, preparar o caminho do Senhor. João Batista, ele foi considerado o maior de todos. Então, pelas palavras de Jesus, ele foi maior do que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e todos os outros homens do Antigo Testamento. Esse foi o grande João Batista, tá? E aí ele vai falar o seguinte, João Batista é menor do que Cristo, é óbvio, né? E aí a Bíblia diz que o João Batista veio no poder e no espírito e poder de Elias, né? Aquela unção que Eliseu pediu e Elias agora, você vê aquela unção toda vindo sobre a vida de João Batista pela pregação e a preparação do caminho do Senhor. Olha para você ver. Por isso, Jesus afirma que João Batista é o Elias que haveria de vir. Ele repete a frase dizendo, de fato, Elias virá. Ou seja, está escrito isso, que Elias virá, mas o Elias é esse. Você quer saber? Ele veio e as pessoas não acreditaram nele, tá? Todas as referências bíblicas de todo esse resumo que eu estou falando, eu vou deixar num artigo no nosso site. Eu vou deixar o link embaixo desse vídeo para você ver todas essas referências. Beleza? Então, ao falar sobre a oração, Tiago também vai citar Elias e vai dizer que Elias era um homem comum, tá? Porém, Deus ouvia suas orações. Isso está em Tiago 5, versos 16 e 18. Esse texto é muito importante. Ele fala assim, ó, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração ou a súplica de um justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio, não choveu. Depois orou de novo, e aí nós ficamos sabendo que ele orou para não chover, e depois orou de novo, então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Por que eu li isso aqui? Elias, muitas vezes a pessoa lê lá no Antigo Testamento, e eles saem dizendo assim, Elias disse pela palavra dele não vai chover e Deus teve que fazer. Não é bem assim. Elias orou e teve a resposta de Deus, que Deus ouviria a sua oração. Então ele chega para o profeta e fala, segundo a minha palavra, mas essa minha palavra é baseada na resposta que ele teve de Deus. Não foi que ele deu ordens para Deus. Pelo contrário, ele orou, pediu que não chovesse e não choveu. Tudo bem? Vamos lá que isso quebra um grave problema que alguns ensinaram aí algumas poucas décadas, né, passado, dizendo que a gente deveria dar ordens e Deus tem que responder. Não é bem assim que funciona. Outros detalhes sobre o ministério de Elias, tá? Veja bem, pouca gente percebe, mas algumas pessoas já sabiam que Elias seria levado de um local para outro, tá? Isso você percebe quando Obed fala o seguinte, o Obadias, né? Aquele servo de Acabe, que tomava conta do palácio, que eu falei que ele escondeu 100 profetas, ele fala assim, ó, no 1 Reis 18, 12, Elias fala, vai lá e fala com Acabe que eu estou aqui. Ele fala, não, e se eu falar isso, eu vou morrer se você não estiver aqui. Mas olha exatamente como ele fala, 1 Reis 18, 12. Pode ser que, tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor, seu Deus, o leve, não sei para onde. E se eu der notícia a Acabe e ele não o encontrar, ele matará a mim, esse seu servo, que temo o Senhor desde a minha mocidade. Então você vê que lá atrás, o Obadias,
ele temia o Senhor, ele já sabia que Elias seria levado. E ele está com medo disso acontecer nesse trajeto dele ir avisar o Acabe, né? Outro detalhe, você vai ver também, que quando Elias foi prestes Elias a subir, a Bíblia fala que os discípulos dos profetas falaram com Eliseu e demonstraram que eles sabiam exatamente o dia que Elias iria ser levado. Olha que interessante, eles sabiam o dia exato que aconteceria esse evento. Agora nós chegamos na carta de Elias no tempo de Jeorão. É bastante intrigante porque é o seguinte, essa carta que Elias enviou para o rei Jeorão, rei de Judá, é intrigante por quê? Porque Elias foi levado 5 anos antes de Jeorão, rei de Judá, assumir o reino. Não sei se você entendeu. Eu vou desenhar aqui. Você vai ver que o Jorão, do meu lado de cá, né, tá bem aqui em cima. Jorão é o rei de Israel, não é esse que eu estou falando. No primeiro ano do Jorão, que foi na morte de Acabe ali, tá? Então, aquele 22 que está do lado ali, ó, você tem 22, 2 e 1, né? Então, você tem 1 Jorão, 2 e 22. Aquele 22 ou aquele 1, tanto faz, ele está relacionado com o ano que Acabe morreu, que está ligado com o período que Elias subiu, tá? Você vai contar ali 1, 2, 3, 4, 5, é quando começa do outro lado o reinado do Jeorão. Mas não quer dizer que foi no início do reinado dele. Por quê? Se você parar para pensar, passa mais do que esse tempo. Jeorão começa a reinar. Primeiro ano de Jeorão, o pai dele, Josafá, está vivo. É o ano 22 de Josafá. Ano 2 de Jeorão, ano 23 de Josafá. Ano 3 de Jeorão, ano 24 de Josafá. Ano 4 de Jeorão, ano 25 de Josafá, e Josafá morre. Só depois da morte de Josafá é que ele vai fazer um monte de besteira, vai cair na idolatria de lá, porque Josafá era temente a Deus. Então você observa que depois que ele entra nessa bagunça toda, o ano 5 de Jeorão, pelo menos, tem que ser o ano da bagunça, tá? E pelo menos no ano 6 é quando acontece ali, no mínimo, vai acontecer de chegar essa carta de Elias. Olha quanto tempo, desde de que Elias foi levado, passou muito tempo. Então, eu queria trazer para vocês algumas observações, porque algumas pessoas falam assim, mas essa carta já estava escrita, olha, não tinha ali informações antigas, subjetivas, não. Elias não enviou a carta e subiu e deixou a carta boiando, não foi isso que aconteceu. Tá? As informações eram atualizadas das práticas daquele rei. Tá? Você está fazendo isso. Olha o que estava escrito na carta. 2 Crônicas 21, do 11 ao 15. Assim diz o Senhor acerca Deus de Davi, seu pai. Carta de Elias, chegou para ele. Melhor você ler do verso 11 ou do verso 10, né? 2 Crônicas 21, 11 ao 15. Assim diz o Senhor, Deus de seu pai. Elias está falando para Jeorão. Você não andou nos caminhos de seu pai Josafá, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andou nos caminhos dos reis de Israel, do lado de lá. Porque o Jeorão casou com a Atalia, uma filha de Acabe. Né? Mas andou segundo a idolatria de Acabe, da casa de Acabe. Você andou nos caminhos de Israel, seduziu o povo de Judá e os moradores de Jerusalém à idolatria, segundo a idolatria da casa de Acabe. Além disso, você matou seus próprios irmãos da casa do seu pai, né, de Josafá, que eram melhores do que você. E por isso, olha o que Elias está dizendo, por isso o Senhor castigará com um grande flagelo este povo a qual você é rei, bem como os seus filhos, as mulheres que você tem e todas as suas posses. Você terá uma doença grave nos seus intestinos, doença essa que se aumentará dia após dia, até que seus intestinos saiam do corpo. Isso vai durar 2 anos. Você que já assistiu o vídeo sobre Jeorão, rei de Judá, lembra bem disso. Então você observa que ele só pode ter feito toda essa baderna depois da morte de Josafá, né? Que é ali a partir do 4º ano dele, porque ele tem que matar todos os filhos de Josafá, porque houve uma corregência entre Jeorão e Josafá. Então isso vai acontecer
no máximo, no 5º ano de Jeorão. Ele tem que fazer muita bagunça ali naquele mesmo ano que o pai dele morre, e no próximo ano já vinha essa carta, né, Elias repreendendo, o Senhor repreendendo ele por meio do profeta Elias. Se Eliseu estivesse vivo e Elias estivesse morto, não faz sentido nenhum Deus deixar de usar o Eliseu para usar o Elias. Não é verdade? Só para você pensar um pouco sobre isso. Mas aí você vai fazer aquela pergunta. Então, para onde Elias foi levado? Essa é uma pergunta interessante e inteligente. Porque a Bíblia diz que Elias foi levado ao céu. É verdade. Do ponto de vista de Eliseu, quando ele estava olhando, Elias foi levado ao céu. Certo? Num redemoinho, a Bíblia fala isso, num redemoinho, os cavalos passam, cavalos de fogo e carros de fogo e cavalos de fogo, separam os dois, eles estavam andando junto, passa carros de fogo e cavalos de fogo e separa os dois. Eles não se queimam, isso é bem interessante. Vem o redemoinho e Elias, ele sobe ao céu e ele é levado ao céu e Eliseu não vê ele mais. É assim que a Bíblia fala. Mas aí o que vai acontecer? Como que funcionou isso? É a mesma coisa de você estar no aeroporto e ver um avião subir ao céu e você não vê mais ele. Nunca mais você vê ele, mas você sabe que ele vai pousar em algum local distante, tá? Então é por isso que os discípulos dos profetas falam com Eliseu, olha, vamos procurar, ele deve estar por aqui. Eles procuram ali ao derredor, sabiam que Elias foi levado para outro local, mas eles não sabiam onde, mas não foi ali por perto, ou seja, naquela redondeza daquela cidade onde que eles estavam. Veja bem, o que eu quero que você entenda? Ele foi levado para outro local, mas não foi levado ali. Ele foi levado ao céu, sim. Do mesmo jeito que um avião é levado ao céu, e aí ele some da sua vista e nunca mais você vê. Vou te mostrar. Ao contrário do que muita gente pensa, Elias não foi levado ao céu de Deus, onde Deus está. Isso não pode ter acontecido. Vou te mostrar um pouquinho. A palavra de Deus diz que somente Jesus Cristo subiu ao céu. Isso está escrito aonde? João 3,13. Diz assim, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem, que é Jesus, que está no céu. Tá? Então, João está falando isso lá na frente, no Novo Testamento já, ele fala, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Porque quando ele escreve isso aqui, Cristo já estava à destra de Deus. Né? Então ele fala, ninguém desceu. Nós temos pelo menos outros 2 exemplos na Bíblia disso. Um deles é quando Ló e sua família foram transportados da cidade de Sodoma, eles foram transportados para fora da cidade. Então um anjo pega ele, quem estava olhando em Sodoma vê a mesma coisa. Ló e sua família foram levados para o céu, sumiram. Eles foram transportados para fora. Outro exemplo é o evangelista Filipe. O evangelista Filipe, ele também foi transportado de um lugar para o outro e era longe, tá? Ele foi transportado de um lugar para o outro e depois ele foi de novo transportado. Aliás, ele foi andando até onde estava o eunuco e depois que ele pregou para o eunuco, ele foi transportado de um local para o outro e o eunuco não o viu mais. Mas ele vendo ele ser transportado, ele vai falar, olha, ele foi levado para o céu. Não que ele vai falar no sentido de ser levado para o céu onde Deus está, tá bom? Então, quando o Elias sobe no redemoinho, ele vai para um local distante, mas não muito distante de Israel, do reino de Israel. E é por isso que ele fica por dentro, ele está ciente dos eventos que estão acontecendo no reinado de Jeorão, né? Que era ali o rei de Judá, no caso. Então ele fica ali naquela redondeza. A gente não sabe, a Bíblia não fala nada onde que ele está. E aí, um detalhe, quando Eliseu ele viu Elias subindo, ele vai clamar, meu pai, ele chama ele de pai, etc e tal. E aí a capa de Elias deixa a capa cair porque eles tinham combinado. Elias fala, se você vê o momento que eu for ser levado, então vai acontecer isso que você pediu, que era a porção dobrada. E a capa de Elias cai e passa a ser usada então por Eliseu, tá? Eu vou colocar uma frase aqui só mesmo para chocar um pouco a pergunta, porque essa pergunta é feita em todos os... Essa pergunta não, esse título eu coloco em todos os personagens. A morte de Elias, será que a Bíblia fala alguma coisa sobre a morte de Elias? A Bíblia não registra nada sobre a morte de Elias, como também não registra nada sobre a morte de vários outros personagens. Tudo bem? Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte,
fala que a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram, e que em Adão todos morrem. Logo, essa questão relacionada à morte e passar a morte a todos os homens, ela está relacionada por causa do pecado de Adão, e isso passa para todos. E aí a Bíblia fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Ok. Agora, você vai falar, mas e os irmãos que vão ser arrebatados? Ok, os irmãos que vão ser arrebatados, certamente os que estiverem vivos no dia do arrebatamento, eles vão ter os seus corpos transformados, como a Bíblia fala, né, glorificados, porém, nenhuma pessoa recebeu o corpo glorificado, que é imortal e incorruptível, antes da ressurreição de Jesus. Ninguém pode ter recebido um corpo glorificado antes de Cristo. Ele é a primícia, certo? Não pode ter acontecido isso. Se você pegar Hebreus 11, ali vai citar vários personagens do Antigo Testamento que são conhecidos assim como heróis da fé. E lá vai dizer em Hebreus 11, 13, que todos estes morreram na fé e não obtiveram a promessa, mas viram de longe, estavam na esperança de receber as promessas de Deus. Nessa lista inclui Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Raabe, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas e outras pessoas. Então, um detalhe importante. Além disso aqui, nenhum homem poderia ser aperfeiçoado, receber corpo glorificado, antes que todos sejamos reunidos para juntos sermos glorificados naquele grande dia. Por isso, no arrebatamento diz o seguinte, vai haver uma ressurreição primeiro aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois vai haver o quê? Todos vamos subir juntos, não vai haver uma coisa de alguém passar. Por isso diz assim, não precederemos. O que é preceder? Passa na frente. Não precederemos os que dormem. Então ninguém pode ser transformado no corpo de glória primeiro, principalmente antes de Jesus. Isso não poderia ter acontecido, isso não pode ter acontecido, tá? Então, por fim, Hebreus 11, 39 vai dizer o seguinte, né? Vai dizer assim, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, isso já está encerrando o capítulo 11, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, preste atenção, para que eles, lá do Antigo Testamento, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Logo, Elias vai receber corpo glorificado juntamente no mesmo dia que eu e você, que cremos em Cristo Jesus e fomos fiéis até o fim, vamos ser glorificados juntamente com eles e assim estaremos sempre com o Senhor. Espero que você tenha compreendido. Peço que ore por nós. Não deixe de deixar o seu gostei aí. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.